Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de segurança da informação na disciplina de Ethical Hacking. Bom, nesta aula de hoje vamos dar continuidade a que nós já vimos anteriormente, dos aspectos legais que envolvem a atividade do hacker ético, onde nós vimos que as leis que estão dando base para com que o hacker ético possa atuar dentro das empresas, ele possa exercer as suas atividades de uma maneira legal. Então, como nós vimos anteriormente, que o hacker ético é um hacker que vai ser contratado para invadir a empresa. Ou seja, ele vai ter lá acesso às informações, correto? Para que ele possa fazer a invasão da empresa para tentar verificar o quê? As vulnerabilidades, as brechas que o seu sistema tem. E a partir dessas vulnerabilidades, propor medidas de segurança para evitar acessos indevidos às informações, às páginas, aos servidores, ao sistema, aos dados que a organização mantém. Então, com isso, nós vamos trabalhar nesta aula o que seria, então, esse termo de responsabilidade e confiabilidade que o hacker ético assina, ele se compromete em fazer com a empresa que está contratando. Então, quando a gente vê o termo de responsabilidade, ou seja, quando você fecha a realizar um penetration test, ou seja, um teste de penetração com o seu cliente, na realidade você realmente vai estar invadindo a rede dele. Ou seja, tentando quebrar senhas, tentando fazer coisas que seria uma invasão, ou seja, que seria um ataque se não fosse a autorização expressa do responsável. Então, existe um negócio chamado que o NDA, ou seja, o Non-Disclosure Agreement, ou seja, um acordo que é feito, ou seja, é um termo que você vai fechar com o cliente, na qual você e o cliente se comprometendo que vão mostrar até onde você pode ir, até que ponto você pode fazer essa invasão, correto? Porque imagine só, a partir do momento que você está tendo esse termo de responsabilidade, ou seja, se vazar alguma informação externa, como você é um hacker, ou seja, você contratou um hacker, você está indo na empresa, invadir a empresa dele, fazer como tudo aquilo que um hacker fazia. Porém, de uma maneira legal. Então ele vai quebrar a senha, vai invadir o servidor, ele vai tentar fazer tudo. Mas até que ponto ele vai fazer isso? Até que nível, em que momento ele vai poder fazer isso? Correto? Porque a partir daí ele pode entrar numa esfera onde a segurança da informação é vital para a empresa e ele não pode acessar aquele tipo de informação, mas vai estar definido dentro do NDA desse termo. Então, a partir daí, ele tem o quê? Um instrumento legal que vai subsidiar todo o seu trabalho dentro da empresa que está contratando ele, do cliente que está contratando. Porque o cliente também está dando a ele a autonomia para ir até um determinado ponto. Então, esse termo que a gente fala, o NDA, ele é dividido em 3 partes. Eu tenho lá a parte do escopo, correto? Opa, vamos voltar aqui. Tem a parte do escopo, a parte de limites e o plano de comunicação. Então a gente vê o quê? Dentro desse NDA, o que vem a ser esse escopo? Ou seja, que é o acordo de confiabilidade. Então, dentro desse escopo, ele começa a definir aqui o que realmente vai ser testado.
as ranges, as aplicações, tá? Ou seja, quando, tá? Os prazos e quanto tempo você vai testar, ou seja, tudo aquilo que precisar. Se vai ser utilizado a engenharia social, não é? Ou seja, se você vai testar pessoas e tentar conseguir algum tipo de informação dela, quais são os tipos, quais são os limites que você pode chegar. Então, quando você define o escopo, é o termo realmente de responsabilidade, aonde eu vou estar definindo lá, tá? O que realmente vai ser testado. Quais são as janelas que eu vou estar testando? Qual é o prazo desse teste? Tá? Quando a gente fala da engenharia social, é onde eu trabalho, por exemplo, as vulnerabilidades das pessoas. Por exemplo, a empresa ela tem um padrão de definição de senhas. O usuário ele pode colocar senhas fáceis, difíceis, ele tem que colocar senhas com o mínimo de quantos caracteres? Pode ser só números, pode ser só letras, tem que ser o que? Letra maiúscula e minúscula, tem que ter símbolos. Eu posso repetir as senhas? Quais são os prazos que eu tenho que rever as minhas senhas? Ou seja, a sua senha é válida por quanto tempo? Então tem empresas, por exemplo, que coloca lá que a cada mês você tem que revalidar a sua senha. Né? Justamente para evitar o que? A parte de segurança das informações. Né? Através do que ele foi definido, que a cada mês eu tenho que ir lá e tenho que simplesmente modificar a minha senha. O que me levou a isso? Ah, porque eu acho legal? Não. Tá? Ele tem um motivo específico, ou seja, alguma parte da segurança da informação que foi trabalhada, que foi tratada, que foi definido. Então, a partir daí, quando você contrata um hacker ético para trabalhar, justamente ele vai trabalhar aí. Por onde eu começo a entrar, até onde, a que nível, por exemplo, eu posso invadir a senha do diretor? Eu posso invadir a senha do presidente? Ou eu só posso invadir a senha até de gerentes? De diretor para cima eu não vou poder invadir a senha de acesso dele. Então é aí que eu defino o escopo de como eu vou estar trabalhando tudo isso. Né? Também, a partir daí, eu começo a definir quais serão os limites. Ou seja, se você conseguir ter acesso, por exemplo, à conta do diretor, você pode tentar quebrar a senha. Você pode tentar pegar algumas informações na rede que podem comprometer alguém. Tá? Se a gente vê na engenharia social, você vai ir até a empresa pessoalmente, ou o ataque vai ser por telefone, vai ser pela internet. Como que vai ser feito isso? Né? Então eu tenho que estar verificando, né, como que eu vou estar fazendo isso, até que ponto, até o que eu posso estar quebrando, que tipo de informação eu posso estar buscando. E se aquela informação ela pode ser comprometedora ou não. Então, com base nessas informações, que eu vou estar colocando o quê? Quais são os limites dentro desse acordo de confiabilidade que eu estou tendo dentro desse termo de responsabilidade. Então, desta forma, serão definidos o quê? Os limites, ou seja, então os limites evitam o quê? Danos ativos, ou seja, se a pessoa não colocar limites, dependendo do que você vai fazer lá dentro dessa parte de penetration test, tá? Poderá acabar fazendo um ataque um pouco mais potente e causar algum problema para a própria empresa. Tá? Ou seja, às vezes, tá, a empresa não tem um backup adequado. Então, para evitar o problema, deve-se definir muito bem quais são os limites que você vai chegar. Porque a partir do momento que você faz uma invasão e você não tem limite aonde você possa ir, se por um acaso danificar alguma coisa ou perder alguma informação, eu preciso voltar, eu tenho que ter um backup daquilo lá. E muitas vezes as empresas não têm esse backup. Não é? Então, os limites é justamente por isso. Até onde, tá? Quais são os danos que poderão ser causados, tá? Ou seja, quais são os ativos de terceiros que podem ser, né, verificados.
Então, muitas vezes as empresas têm acordos comerciais com empresas externas. E aí, como é que funciona isso? Tá? Eu posso tentar, a partir daí, invadir a outra empresa? Né? Qual é o limite que eu tenho para tudo isso? E a partir daí, nós temos que montar o quê? O plano, tá, de comunicação. Ou seja, a quem eu vou me reportar? Tá? Ou seja, você vai reportar para a pessoa que te contratou? Tá? Qual é o nível de chefia que essa pessoa possui na empresa? Ela tem autorização para isso? Ela tem, tá, que pedir autorização para alguém para poder liberar para você? Então, a partir daí, que tipo de informação, né, você está colocando, você está passando para a pessoa? Então, muitas vezes você faz todo esse teste, para quem que eu tenho que entregar? Não é? Aquela pessoa que te contratou nem sempre é a pessoa com quem você vai ter que passar esse relatório. Por exemplo, você contratou um pessoal da área de TI, tá, que está te contratando para fazer isso, só que o relatório vai para o presidente, vai para o diretor de TI, e não vai para quem realmente te contratou, devido ao quê? A todo esse termo, né, esse acordo de confiabilidade, os limites que foram pré-estabelecidos. Então, para se prevenir, ou seja, você terá que, além de apurar o resultado, deve também assinar um documento na qual assume que não vai repassar nem divulgar dados descobertos durante o serviço. Tá? É aquele termo de sigilo que é feito. Tá? Então, se vaza alguma informação, tem multa, e aí você vai entrar naquilo que a gente viu dos aspectos legais, que você deixa de ser um hacker ético e passa a ser um hacker. Né? Então, por isso que é um termo de confiabilidade onde tudo deve estar acertado muito bem com o cliente para que não haja problemas depois, tal como ser processado pela empresa, tá, alegando danos causados pela falta de autorização ou permissão na divulgação de dados. Né? Então, tudo isso tem que ter um acordo, eu tenho que estar muito bem definido, porque se chegar lá na frente, você mostrar uma informação, divulgar alguma informação, e a empresa não concordar, ela vai poder alegar que você agiu de má fé, e aí processar você por estar justamente, tá, causando os danos à própria empresa, porque a empresa não o autorizou, tá, a fazer determinada divulgação. Então vocês estão vendo aonde que entram esses limites, tá? Qual é a importância de definir o escopo, né? Ou seja, eu estou definindo aonde eu vou estar trabalhando, eu estou definindo aonde eu vou estar pisando, correto? Eu vou estar ciente de até onde eu quero ir. Mas se de repente, dentro deste meio, deste caminho, surgir necessidades ou surgir fatos novos, o que você tem que fazer? Eu vou ter que rediscutir esse termo, tá, de responsabilidade e confiabilidade, né, com as pessoas devidas dentro da organização, justificando, fazendo esse relatório, esse plano de comunicação, que você necessita para tais autorizações para fazer, né, novas buscas, tentando descobrir novas vulnerabilidades. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.